Bom, galera, então bora começar com a nossa primeira pauta, que a gente vai conversar sobre um assunto que é um assunto muito sério, né? É codependência química e dependência química, mas a gente vai conversar com uma pessoa que teve uma segunda chance e aproveitou muito bem essa segunda chance. Combinado? Fechou. Daqui a Bom, pouquinho gente. a gente se vê, Beijo. então. Eu vou pra lá também Muito agora. bem. Passei na Então sua vem frente. pra cá Beijo. conversar comigo hoje aqui, gente, o Francisco Junqueira, que já está presente aqui com a gente. Eu quero conversar com você, entender um pouquinho mais sobre a sua história. Francisco, vem pra cá. Tudo bom com Olá, você? tudo Seja bem? Como muito vai? bem-vindo. Muito obrigado, tá? Fique à vontade. Muito obrigado. Pode sentar. Uma coisa me chamou a atenção aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre a sua história, né? Da dependência química, como que você se reestruturou, se reergueu. E aí me diz uma coisa. Eu quero que você explique também para mim com relação a essa história, como é que foi essa questão da dependência química, né? O que que você passou, como que você ressurgiu de tudo isso, qual foi a oportunidade que você teve, se você teve alguma conexão ali com Deus em algum momento, e também entender sobre essa questão da codependência. Nós temos um vídeo, é isso? Para passar? Então coloca o vídeo primeiro aí, depois a gente conversa com o Francisco Junqueira. Roda aí. Eu já caí, mas levantei sem ninguém. Chão frio, mente forte, fogo além. Se o mundo fecha a porta, eu arrumei. Nunca desisti, foi o que me salvou também. Eu sangrei, mas nunca parei. Chorei, mas não voltei atrás. O sonho pesa, eu sei, mas pesa mais fica pra trás. Fim de noite longas, bolso rosa, fé na mão. Silêncio grita mais alto que qualquer opinião. Me chamaram de louco quando eu disse vou vencer. Hoje perguntam um segredo, eu digo não correr. Cada queda me ensinou a pisar firme. Cada erro virou mapa pra seguir. Não foi sorte, foi insistir. Enquanto eles dormiam, eu tava tentando existir. Coração cansado, mas o sonho acordado. Se ninguém acreditar, eu acredito dobrado. Eu já caí, mas levantei sem ninguém. Chão frio, mente forte, foco além. Se o mundo fecha a porta, eu arrumei e nunca desisti. Que incrível, hein? Que história incrível. E é sempre, a gente consegue perceber, Francisco, que é sempre o mesmo início, né? Sim. Começa ali muitas vezes com uma bebida. Nas drogas e aí mais a pessoa, romantizadas exato, e normalizadas pela sociedade, né? Começa pela maconha, Sim. aí você, quando vai ver, já está escalando outros tipos. Exatamente a palavra, a escalada das drogas. E como que foi para você esse início? Porque é importante a gente falar, porque tem mães, por Sim. exemplo, que muitas vezes sabe que o filho usa, por exemplo, a maconha e acha que tá tudo bem. Ah, porque já foi liberado em alguns países. Ah, porque tá tranquilo. Mas não imagina que a pode gente tem escalar. que saber diferenciar o uso medicinal, Sim, né, pelo uso recreativo e abusivo, né? com certeza. O uso medicinal, ele é liberado em alguns países, inclusive no Brasil, para tratamento de alguns transtornos, né? Alguns associados ao uso de drogas, à dependência química, né? Como esquizofrenia, né? Outros transtornos como autismo, né? Mas exige toda a parte legal da importação. Sim. E é uma maconha que tem preparada pra aquilo, óleo né? da maconha, né? Que tem a concentração de CBD e de THC, né? Então, requer, né, Pré-requisito, vários processos para vários você poder processos usar, para você né? conseguir importar. E é um tratamento muito caro dentro da maioria esmagadora do povo brasileiro que não tem como arcar com esse tratamento. Entendi. Então, existe uma vida sensacional após as drogas sem precisar, né, recorrer à substituição, né? Talvez uma redução de danos, como muitos profissionais chamam, né? Então, eu não acho que a maconha seja uma droga que a gente deva romantizar o uso. Foi a minha porta de entrada para outras drogas, né? A maconha age no sistema depressor cerebral, né? Ela causa crise de ansiedade, porque a maconha comprada no mercado ilegal, além de alimentar o crime organizado, né? Ela contém pesticidas,
fungos, bactérias, porque não tem o controle sanitário, né? A maconha comprada no mercado ilegal, ela é armazenada de maneira inadequada, né? Então, tem uma parte dela que está mofada, né? Então, isso tudo são... esse embasamento Sim. é da literatura das dependências, né? Entendi. A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, a própria APA, Associação Americana de Psiquiatria, né, já chegou a essa conclusão, que a maconha, no uso recreativo e abusivo, ela não é medicinal, né? Entendi. Ela tem um aumento grave de crise de ansiedade, de depressão, né, a crise amotivacional. Sim, onde tudo que faz você perder os sentidos ali também, tudo, né? sim, sim. A síndrome amotivacional é assim, tem um terapeuta amigo meu que ele fala essa frase, né, que a maconha é a droga que te impede de construir um império e a cocaína é a droga que destrói qualquer império, né? Entendi. Entendeu? E a sua história, assim, com as drogas, infelizmente, começou muito cedo. Como que foi pra você Começou na viver? minha infância, né, quando eu tive o primeiro contato com as drogas, porque meus pais são dependentes, meu pai faleceu há 19 anos em recuperação, minha mãe está há 22 anos em recuperação, né, eles eram usuários de álcool e cocaína, né, e eu tenho duas irmãs mais novas que eu que não desenvolveram a dependência química. Eu desenvolvi, porque a dependência química, ela precisa de fatores genéticos, biológicos, vulnerabilidade social, familiar, né? Tem toda uma questão por trás, né? Não é uma falha de caráter, uma deficiência moral, né? Trata-se de uma condição multifatorial reconhecida pelas maiores organizações de saúde, maiores instituições de saúde do planeta, né? Como a OMS, né? Como a Organização de Psiquiatria Americana, como a Secretaria da ONU de Crimes e Drogas, né? Então, assim, já foi desmistificado esse preconceito, esse conceito social de que a dependência química é uma falha de caráter. Ninguém acorda um dia, né, um médico, um empresário de sucesso e decide ir morar na rua. Sim. E usar crack, né? Porque a doença é progressiva, incurável. Sim. E potencialmente fatal, mas existe tratamento, né, e paralisação da doença, dá para Sim. estacionar. Principalmente, eu imagino, quando você cresce num meio onde você está vendo as pessoas que são ali, os seus maiores exemplos, que A são probabilidade seus pais, de reproduzir os você comportamentos acaba, acho que, são maiores. entendendo que aquilo é comum. Sim, Quantos anos sim. você tinha a primeira vez? A primeira lembrança Você minha, lembra? né, com 6, 8 anos de idade, né? E aí você teve o primeiro eles contato. escondiam, né, assim, os utensílios utilizados para fazer uso da substância. Eles tinham comportamentos que eu não entendia muito, aí a partir de 9, 10 anos de idade eu comecei a ter dúvidas, né? Então, aos 13, né, eu comecei a usar maconha e aquilo era legalizado na família, era normalizado, era romantizado. Sua mãe sabia que aos 13 Minha você mãe usava? sabia, meu pai sabia, preferia que eu usasse em casa do que ficar com más companhias na rua, né? Quer dizer, sustentavam o ciclo da minha dependência química sem saber, sem ter informação sobre a codependência familiar e emocional, né? E assim que eu iniciei o uso de cocaína, que eu progredi para cocaína, quando a maconha, como eu disse, coloquei no vídeo ali, não tinha mais graça, porque o cérebro cria tolerância à substância. Então, Cada vez quando mais. o dependente químico cria essa tolerância, ele tende, né, tem a tendência de buscar substâncias cada vez mais potentes para obter o mesmo efeito anterior. Entendi. Né? Mas aí eu busquei na cocaína, né, depois eu busquei em LSD, êxtase, em festas raves, né, vivia de instituições a instituições, tentando fazer um tratamento, né, em comunidades terapêuticas, né, mas o primeiro passo para a pessoa querer parar de usar droga é o real desejo. Ter uma reconexão pessoal de antes de usar droga, ter uma reconexão espiritual, né, encontrar um sentido de vida, um propósito, como encontrei uma missão hoje que é trabalhar com dependência química, que é ser a mensagem, porque assim, a gente conversa no meio profissional que a recuperação da dependência química não funciona como promoção, ela funciona como atração, né? Em janeiro eu comecei a publicar vídeos no meu Instagram, né, e eu tinha 2, 3 mil seguidores. Né? Em 6 meses eu bati 100 mil seguidores. Olha Quer só. dizer que a mensagem está chegando, mais longe. E tem muitas pessoas precisando da sua Exato, mensagem. Sim, sim. Não só dependentes químicos, como famílias que não Sim. sabem como lidar, né? Que tem um Exato. filho dependente químico em casa, né? E foi uma pena você ter passado por tudo isso,
mas acredito que, assim, o fato de você ter passado te dá muita ali, propriedade para sim. você falar, ajudar, frisar por onde que começa, que sim, que evolui. Às vezes as pessoas Sim. acham que por conta de ser uma droga menor ali não vai evoluir, mas pode evoluir, isso é muito perigoso, é melhor nem começar. Estatística da OMS, tá? De 1 a cada 4 adolescentes que usam maconha, quando o cérebro ainda está em formação, desenvolvem dependência química, 25%. Então, assim, não é uma droga para ser romantizada, não é uma droga para ser demonizada. Eu não estou aqui para demonizar nem romantizar o uso de drogas. Estou aqui para poder passar conscientização social sobre a dependência química e sobre o risco que existe, né? Se existe o risco, é melhor não correr esse risco. A gente estava vendo na sua história que você passou 24 anos nessa luta, são muitos anos. Quando a pessoa entra, realmente é uma luta muito grande para sair. Então, por isso que a gente sempre vê em todas as campanhas, pessoas sempre falando que o importante é você nem ter contato de nenhuma forma. Então, você passou 24 anos nessa luta e chegou até a viver na Cracolândia? Sim, aí depois que eu tinha uma empresa, né, de compra e venda de gado, de leite, de vacas de leite. Eu sou do interior de Minas. Né? Meu pai, né, tinha fazenda, trabalhava com agropecuária leiteira, né? Eu segui os caminhos dele e eu consegui um sucesso com uma empresa de corretagem de gado, né? E eu consegui um benefício financeiro muito grande. Deus me abençoou, né? Eu pedia em oração e ele conseguiu me abençoar. Eu tive uma recaída em 2017, né? Eu estava há 2 anos em recuperação e eu tive várias recaídas, eu tive várias decepções com alguns planos e objetivos que eu me propunha, né? Então a recaída não faz parte da recuperação, tá, pessoal? A recaída faz parte da doença, né? Mas faz parte do processo. Graças a Deus. Eu vivi na Cracolândia durante 1 ano e meio aqui em São Paulo. Não me orgulho, cometi muitas insanidades, não me orgulho, tá no meu Instagram, muitas insanidades que eu cometi, pequenos furtos em supermercados, em drogarias, eu não tenho vergonha de falar sobre isso. A dependência química leva a gente ao fundo do poço e muitas vezes para a gente poder manter o ciclo do uso ativo, né, porque o crack e a cocaína, principalmente essas duas substâncias, comprometem muito o córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle inibitório, tomada de decisão, julgamentos, algo mais racional, impulsividade, imediatismo. Como que a gente, seres normóticos, funcionamos? Nós pensamos, sentimos, falamos com algum amigo, com um familiar, com alguém da nossa confiança sobre alguma decisão importante da nossa vida e tomamos a decisão, né? O dependente químico, quando ele está sob efeito da substância, né, principalmente o crack e a cocaína, ele perde esse poder de julgamento, ele perde essa percepção da realidade, né, essa noção da realidade, né, e ele só pensa e faz. Né? Ele pensa e faz. Ele não filtra, é impulsivo. A impulsividade é um dos sintomas da dependência química. Muitas vezes as pessoas acham que quando você está no fundo do poço, não tem mais o que fazer. Elas se entregam, elas vivem ali só realmente sobrevivendo, né? Acordando mais um dia e vivendo aquele momento ali. Como que foi essa virada de chave para você? Em que momento que você estava ali no fundo do poço que você teve o seu encontro? Olha, pessoal, muitas vezes eu já fui para Biqueira, né, como é conhecido em São Paulo, né, em Boca de Fumo, como é conhecido no estado do Rio, chorando, não querendo usar droga, mas na compulsão monstra, absurda, né? Então, assim, eu condicionei meu cérebro a buscar a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, né, numa substância química, né? E hoje eu vejo que, por exemplo, estar aqui com vocês, levando uma mensagem de esperança, de força, de fé, né, de coragem, né, me libera muito mais prazer do que quando eu estava nessa substância química, porque é um prazer natural, é um prazer divino, né? Essa oportunidade, quem me deu foi Deus, né? Foi o meu trabalho nas redes sociais que chegaram até vocês, né? Então, em primeiro lugar, né, eu queria fazer um agradecimento, tá? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, né, agradecer a minha família, principalmente a minha mãe, Eliana, que nunca desistiu de mim, né? Hoje eu voltei a viver com dignidade na minha família, dignidade social, né? A sociedade me respeita, eu sou um membro produtivo, ativo, útil, né? Eu costumo dizer que quem não vive para servir não serve para viver, né? Então eu procuro fazer o bem ao próximo,
né? E queria agradecer muito a vocês a oportunidade também, né, de levar essa mensagem de que existe sim vida após as drogas, né? Vamos falar da codependência um pouquinho? Por favor. Tá, porque a gente falou bastante sobre a dependência química, né? A codependência emocional leva o familiar, a esposa, filhos, né, pessoas que estão envoltas ali ao dependente químico, né, a sofrerem, né, a se anular de viver em função da doença do dependente químico, né? Então, a minha orientação para essas esposas, esses filhos, essas mães, que não se anulem de viver. Eles precisam de cuidado mental, né, de cuidado pessoal, né, de saúde mental, porque eles precisam estar inteiros para ajudar o dependente químico, né? Então, assim, não facilitar o uso dele, não dê dinheiro, né, por mais que sofram ameaças, né? Tem a questão um dos sintomas do codependente emocional e familiar, né, é a facilitação do uso, né? Passar a mão na cabeça, encobrir os rastros, né? Isso tudo ele está sustentando o ciclo do uso do dependente químico, né? Então, a família tem que oferecer ajuda e tratamento, né? Não oferecer facilitação, dinheiro. Ah, meu filho, se eu não der dinheiro, ele vai roubar. Deixa ele roubar e sofrer as consequências da escolha dele. Alguns grupos de apoio, né, para familiares que sofrem com dependentes químicos em casa, fazem essa orientação, assim como a psiquiatria, a medicina, né, a psicanálise especializada em dependência química, que é o meu caso, né? A gente faz a orientação da seguinte forma: ofereça ajuda acolhedora para ele se tratar, não para ele usar drogas, né? Sim, com para não certeza. manter o ciclo do uso dele ativo. Porque o dependente químico ele gosta de facilitação, né? Ele prefere ficar sobre as asinhas da família, né? E muitos deles acabam subtraindo coisas de casa, né? Bens materiais, celulares, né? Televisões, né? Isso acontece em muitas famílias. É realidade vivida, né? No ambulatorial hoje, na minha prática clínica, né? Você realmente começou o seu tratamento novamente e está até hoje limpo. Como é que foi esse momento que você conseguiu? Você teve algum encontro espiritual? Você teve alguma mensagem? Total. Alguém falou com você? Como foi isso? Total. Eu estava na Alameda Barão de Limeira, no centro de São Paulo. E eu tinha o meu cachorro, né? Eu tenho até hoje, né? Ele viveu cerca de 3 anos nas ruas comigo, o Brown. Ele está lá nas minhas redes sociais também. E estava chovendo, a gente molhado, né? E eu sempre orei, né? Sempre pedi a Deus para me tirar. Porque meus pais me deram um exemplo. Assim que eu entrei na cocaína, aos 15 anos de idade, meu pai foi um dos cofundadores do grupo de alcoólicos anônimos na minha cidade, que lá não tinha, né? E ele parou, ele viu que eu estava reproduzindo os mesmos comportamentos dele e ele falou, poxa, né, preciso parar, né? E ele parou, faleceu com 19 anos em recuperação, minha mãe seguiu os passos dele, está há 22 anos em recuperação e eu vi em casa que a destruição me levou à destruição também e a recuperação dele também serviu de exemplo para que eu entrasse em recuperação. Eu sempre soube que o caminho de recuperação, ele existe, ele é realidade para quem deseja, né? Então eu fui alimentando esse real desejo, eu tive um despertar espiritual, né? Uma voz silenciosa gritando comigo, né? Que aquela vida que eu estava levando era uma vida de dor, de frio, de fome, de vazio, de angústia, de arrependimentos, né? De turbulência, né? De emoções negativas, né? E eu nunca perdi minha fé e nunca perdi a esperança de que um dia eu conseguiria sair daquela vida, né? E eu fiz uma ligação para minha mãe e pedi a ela para me ajudar. Ela estava a 800 quilômetros de mim, em Minas, eu em São Paulo, no centro de São Paulo, né? Na Cracolândia de São Paulo. E ela estendeu a mão para mim, ela enviou ajuda, ela enviou uma ambulância, eu pedi. Eu fiz um tratamento, né, numa comunidade terapêutica, continuei trabalhando dentro dessa comunidade terapêutica, depois eu fui contratado por outra comunidade terapêutica, na região de Cotia, né,
e me entreguei a ser a mensagem que o mundo precisa ver, que esse mundo que vive com a dependência química precisa ver, né? Que existe uma vida sensacional, extraordinária, espetacular, sem drogas, sabe? Que a gente não precisa usar as drogas como fuga, né? De realidade nenhuma. Eu costumo dizer uma frase: haja o que houver, aconteça o que acontecer, nasça quem nascer, morra quem morrer, eu não preciso usar drogas mais para lidar com adversidades nenhuma da vida. Exatamente. Né? Porque hoje eu encontrei o equilíbrio emocional, né? Uma reconexão espiritual, uma reconexão pessoal, né? A estabilidade neuroquímica cerebral, né? Porque foram muitos anos na adicção ativa. Entendi. Né? E me diz uma coisa, para quem está lutando, por exemplo, contra o vício, está nos assistindo ou conhece alguém, né, que luta contra, porque a gente sabe que não é fácil, depois que uma vez você tem contato ali, é muito complicado. Então, qual mensagem você tem para deixar? Para quem está lutando contra a dependência química, é a terceira tradição de Narcóticos Anônimos, é alimentar o real desejo de parar de usar. Né? É o primeiro passo, você tem que querer parar. Você pode ser persuadido, pode ser trancado, pode se rezar por você, você pode ser acorrentado num quarto, que se você não tiver o real desejo de parar de usar, a primeira oportunidade que você tiver de usar, você vai usar. Né? Então, se você tem o real desejo de parar de usar, busque ajuda especializada, né? Para ter um acompanhamento terapêutico especializado, busque um centro de tratamento, né? Para quem precisar de orientação, tá lá no meu Instagram, né? Pode clicar no link da minha bio lá e falar diretamente comigo no Instagram, no WhatsApp, né? Eu estou para ajudar, né? Assim como vocês também aqui, né? De dar esse espaço para um assunto emergencial e urgente a ser tratado, que é a dependência química, né? Porque ainda tem um preconceito social muito grande, né? Acerca disso. Para os familiares também a orientação segue a mesma, buscar orientação profissional para não reproduzir os comportamentos do codependente emocional, porque o dependente químico ele precisa usar uma substância ilícita ou lícita, como álcool, para desenvolver a dependência química. O codependente não, ele precisa perceber que um familiar dele está com um comportamento inadequado, disfuncional dentro de casa, para poder colocar esse familiar num pedestal e se anular de viver, para viver em função dele e achar que ele é a única, esse codependente emocional, ele às vezes acredita que ele é a única opção que esse dependente químico tem para superar a dependência química, e pelo contrário, né? Ele precisa de ajuda especializada, né? Então, o codependente emocional familiar que vive com a dependência química em casa, ele precisa de direcionamento especializado, de orientação especializada, né? Ele precisa entender que sozinho ele não vai conseguir ajudar esse dependente químico. Entendi. Tem algumas pessoas em situações de rua que a gente já viu falando e a gente percebe também, depois que eu escutei essa pessoa falando, eu comecei a prestar atenção nas pessoas que estão na rua, situação de rua, pedindo coisa no farol. Muitas vezes eles falam que se sentem invisíveis. Sim, sim, total. Na época que eu morei na rua, né, primeiro foram 3 anos, depois mais 1 ano, né, que eu tive uma recaída em 2020, 2021. Assim, a invisibilidade do morador de rua que vive em vulnerabilidade social, né, porque a sociedade normalizou isso, né? Realmente falta pautas públicas, políticas sérias em relação ao acolhimento, ao tratamento dos dependentes químicos, que não tem situação financeira para poder, né, fazer um tratamento particular, né? Faltam políticas públicas sérias relacionadas a isso, né? Discussões sérias no Congresso Nacional, né? Em todas as esferas, né? A dependência química ainda existe a invisibilidade não só dos moradores de rua, mas também sobre a dependência química como pauta pública primordial, né? Porque trata-se de uma doença crônica, multifatorial, é uma questão de saúde pública, né? Existe uma necessidade do Ministério da Saúde, né, das secretarias estaduais de saúde, né, ter um olhar mais amplo, mais global para essa situação. Sim. Né, porque, se eu não me engano, a saúde é a segunda ou a primeira. A saúde e a educação são as 2 maiores pastas, né? Sim, com né, certeza. dos nossos impostos, e a gente paga nossos impostos e a gente quer ver
esses moradores de rua Exato. tendo uma segunda chance, né? Como eu tive, né? E eu consegui superar. Então, se eu conseguir, eles também conseguem. Com Às vezes o que certeza. falta é uma palavra de compaixão, de compreensão, de empatia, um olhar de amor ao próximo, né? De generosidade, de acolhimento, né? Então, a mensagem que eu deixo motivacional é essa, que existe vida após as drogas, mas precisa-se de acolhimento, precisa-se de uma escuta qualificada, né? De uma escuta profissional, né? Psicólogos, terapeutas, psicanalistas, psiquiatras, né? Especializados em dependência química, né? Nessas comunidades que o SUS pode, né? Oferecer para essas com pessoas, certeza. né? A gente vê o pessoal da assistência social tentando acolher e tudo, né? Mas, assim, não é um acolhimento global e amplo da forma como eu estou sugerindo. Entendi. Né? E é um assunto também que a gente ficaria até amanhã. Ficaria, né? com certeza. Assim, é complicado, Mas a pelo minha menos- luta é essa, para Sim. que alguns políticos, como a causa animal hoje está, né? A gente vê políticos aí até usando animais como fins, né, de eleitoreiros, né? Então, usem os moradores de rua também, vão lá, acolham eles, né? Exato. Peguem verbas públicas, abram clínicas de recuperação, abram centros de tratamento, ofereçam acolhimento, né? É muito importante essa pessoa que está se sentindo invisível se sentir tratada com dignidade, como um ser humano, né? Como nós somos, todos somos. Sim, né? com certeza. A gente não sabe da dor deles, né? A gente não sabe da história que está por trás da dependência química deles, Verdade. né? Dificilmente sabemos e não é só deixar, a gente tem que ter uma atenção especial para isso, porque a gente vive a nossa vida e sabe que tem pessoas precisando muitas vezes de um apoio, né? Apenas um apoio já Sim. faria toda a diferença na vida da pessoa, então é importante que a gente tenha uma atenção maior. Francisco, eu gostaria de agradecer a sua Muito presença obrigado. aqui no nosso programa. Eu Francisco que gostaria de Junqueira. agradecer a oportunidade. Deixe os seus contatos para quem quiser te Tá bom. acompanhar, né? Acompanhar você Bom, na sua pessoal, causa. julgar o pecado do próximo por ser diferente do nosso é fácil, né? Então, o juízo final a gente deixa para Deus. Vamos acolher mais, tratar o próximo com mais humanidade, né? Humanismo, respeito, dignidade, compreensão da dificuldade alheia, né? Empatia, altruísmo, né? Meu Instagram é terapeuta Francisco Junqueira. Para quem quiser acompanhar meu trabalho, é só me seguir lá. Também o Facebook é terapeuta Francisco Junqueira, tá? Então, eu gostaria de deixar só esses dois contatos e todos os bem. agradecimentos possíveis aí e cabíveis no momento. Eu gostaria muito, estou um pouco nervoso, Não, aflito, fique em né? É paz. um programa ao vivo, é a primeira vez. Foi Eu ótimo. gostaria muito de agradecer a todos vocês pela Perfeito. oportunidade de falar de um assunto, repito, emergencial e urgente a ser tratado não só pelas redes de televisão, mas também pelos políticos, né, que levam certeza. as pautas públicas e políticas a sério, né? Perfeito. Obrigada mesmo, viu, pela sua presença.